Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma, para que você atinja o seu maior potencial. Hoje eu estou com a Priscila Queiroz e eu vou falar um pouquinho da Pri. Eu tenho a honra de receber essa nutricionista maravilhosa, que tem mais de 11 anos de experiência, incluindo trabalhos com atletas olímpicos notáveis. Ela trabalhou com Beatriz Dizotti, correto? É isso? Dizotti. Que foi uma nadadora de longa distância e recordista brasileira. Ela trouxe medalha de prata no Mundial de Budapeste e bronze no Pan-Americano. Pioneira, ela representou o Brasil nos 1.500 metros livres femininos nas Olimpíadas. Também colaborou com a Jennifer Alves, especialista em nado de peito. Recordista sul-americana e competidora nas Olimpíadas do Rio 2016. E ainda com Clarice Rodrigues, nadadora recordista brasileira e medalhista de bronze dos Jogos Pan-Americanos. Bom, você praticamente ajudou, né? Todas essas meninas notáveis a trazer medalhas pra gente. Então, mas eu vou falar um pouquinho também da formação da Pri. A Pri, ela tem formação em nutrição esportiva, estética, fitoterapia clínica integrativa e coach nutricional. Hoje em dia a Pri está trabalhando mais com longevidade, que ela se especializou mais nisso, então com foco mais em bem-estar. Pri, eu tenho uma dúvida, acho que essa seria a primeira pergunta que eu vou fazer para você. Qual que é a diferença, a maior diferença entre um atleta de alta performance, né, um atleta olímpico, com uma pessoa que está buscando longevidade, mas na questão de nutrição? Qual que é? Você que já teve a visão dos dois, o que você vê com a maior diferença? Ou o que é muito parecido entre eles em questão de nutrição também? Ou questão mental? Traz um pouquinho da sua visão desses dois mundos. Vamos lá, Gabi. Essa pergunta, eu te falei, né? Ela me fez pensar um pouquinho fora da caixa, porque eu nunca fiz essa fusão, né, entre os dois. Mas assim, esses dias, uma amiga super querida, ela postou no grupo que ela tinha feito 1.250 metros nado livre, né, em 50 minutos. Então, só para você ter uma noção, né, uma atleta como a Bia Dizotti, por exemplo, uma das melhores marcas dela, que foi a última que ela fez no Mundial, ela fez 1.500 metros em 16 minutos, né, 16:03. Então, assim, eu acho que a principal diferença é essa questão do gasto energético do atleta, ele ser muito elevado, né? Então, a gente realmente conseguir entender esse gasto, entender, por mais que ele seja muito elevado, ele também é muito variável, né? Porque tem dias que esse atleta, ele nada um volume muito alto, uns 6.000 metros por dia, 8.000 metros, ainda tem preparação física, então tem dia que ele gasta 6.000 calorias, por exemplo, mas no outro ele entra numa sessão de polimento, por exemplo, e o gasto dele cai para metade disso, para 3.000, 3.500, né, calorias. Então, assim, acho que o maior desafio em trabalhar com atletas de alto rendimento é esse, né? Você entender isso, você, como a gente estava conversando, Sim. né? Além de entender, materializar isso. Porque você colocar dentro de um papel, né? Você fazer toda essa dieta, ainda mais quando é uma injeção calórica tão alta assim. Não é você colocar no papel, você conseguir fazer com que esse atleta ele consiga também consumir aquilo, né? Sim. Porque é uma quantidade de calorias que um alimento você não consegue. Às vezes você precisa, às vezes não, né? Você precisa fazer o uso dos suplementos, que também foi outro ponto que a gente trouxe na nossa conversa, né? Isso, porque assim, a utilização de suplementação para atleta, ela é tão essencial quanto a prescrição da alimentação, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir dentro da alimentação atingir essa quantidade de calorias, né? E não só calorias, você não vai conseguir, por exemplo, elevar o consumo proteico e nem de carboidrato só com esses alimentos. Então, a suplementação ela é essencial. Mas, por um outro lado, a suplementação ela vem acompanhada de muitos produtos
químicos, de muito aditivo, né? Então, os sabores, né? Então, existem também muitos efeitos colaterais que são relacionados ao uso dessa suplementação, desconforto que esses atletas eles sentem com a utilização, isso eles acabam relatando muito enjoo, né? Enfim, então essas repercussões, a gente poder, como que eu posso falar, driblar tudo isso e fazer com que ele fique bem para treinar, eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? E quando eu comparo isso com foco na longevidade, talvez um dos principais pontos é fazer com que as pessoas elas consumam menos, né? Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma ingestão de alimentos muito elevada, mas elas não têm um gasto energético tão elevado quanto o consumo, né? Então, você fazer com que a pessoa entenda, balancear os nutrientes de forma adequada, também modular os níveis de estresse dessa pessoa, então que também, né, muitas vezes que é similar a um atleta, porque o atleta ele vive em constante quebra, que a gente chama da homeostase, né, que é do equilíbrio ali do funcionamento do corpo. Então, um atleta, o treino intenso, ele promove essa quebra, né, e elevação de hormônios que acabam alterando toda a parte do sistema neuroendócrino, né, então é difícil a gente entender tudo isso e ajudar eles a se recuperarem. E muitas pessoas vivem como atletas, mas não no sentido de desgaste físico por esforço físico mesmo, mas por estresse psicológico, que eleva muito também, né? Eleva a produção desses hormônios, o que leva também a muitas repercussões clínicas. Então, acho que eles são diferentes, né? Mas tem os pontos bem parecidos, né? Que essa questão do estresse crônico, do hormônio desregulado, né? Isso. Eu diria até também na questão do sono, né? Porque os dois públicos podem ter... se você pensa em longevidade, você tem que pensar também no sono dessa pessoa. Sim. E se você pensa em uma performance, uma pessoa que tem um bom desempenho, que traga uma medalha, né, para o nosso país, você também tem que pensar no sono dele. Exato. Apesar de a gente sermos nutricionistas, mas a nutrição também atua nessa modulação do sono, né? Sim, Gabi. Então, por exemplo, quando a gente pensa em exercício físico, a gente pensa em hormônios que a gente chama dos contrarregulatórios, né? Que vão pegar a energia nossa que está armazenada e liberar. Então, quando eu pratico exercício, automaticamente eu tenho uma liberação de cortisol, de adrenalina, né? E esses hormônios, quando eles são liberados em excesso, eles também vão acabar afetando, né, principalmente o cortisol, né? Ele diminui muito a questão da produção da serotonina, que impacta diretamente na produção da melatonina, que leva a pessoa a ter insônia. Então é muito comum, os atletas eles têm muito problemas relacionados a esse desequilíbrio, né, em virtude desse estresse, né, enfim, e a gente modular isso com a alimentação, com a suplementação, dar ali os nutrientes necessários, que também que é igual a uma pessoa, né? Exatamente. O estresse, ele é igual para todos em termos de mecanismo, né? O mecanismo do estresse, ele é o mesmo. Não vai diferenciar, esse daqui não é um atleta, esse então vamos fazer diferente. Exatamente, né? O estresse, ele é uma ameaça real ou imaginária que é percebida pelo cérebro. Então, como ele vai responder? Ele vai ter essa ativação, que a gente chama ativação do eixo HPA, que vai liberar esses hormônios. Então, seja o estresse do exercício intenso, seja o estresse induzido pela alimentação, seja o estresse psicológico, né, que está muito relacionado aos eventos da vida diária, relacionamentos interpessoais. Então, assim, ele pode vir de diversas maneiras, mas independente de como ele vem, a resposta do cérebro, né, desse controle, né, dessa ativação, a mente, né, a hipófise que vai lá e ativa essa glândula que libera esses hormônios, o mecanismo é o mesmo, né? Então são essas diferenças e similaridades, né, em relação aos atletas e à longevidade, é você manter o estresse sob domínio, que é o nosso desafio, né?
Nosso desafio. E aí o estresse também, ele traz muita quebra, né? Quebra muscular, enfim, porque você acaba também entrando muito em catabolismo, né? Quando você tá muito estressado. Sim, Então, sim. quando você pensa em longevidade, a pessoa é interessante com que ela mantenha, né, esse músculo dela, para que ela tenha futuramente, ela consiga fazer funções básicas, que é mesmo limpar sua bunda, né? Exatamente. É bem nesse... É bem isso, porque o estresse, como você falou, ele faz com que a gente perda a massa muscular, que a gente perca, né, a nossa massa muscular. Então, essa perda da massa muscular, ela está relacionada à perda de força, a perda de mobilidade. Então, existem muitas repercussões, né, clínicas do estresse. Ele está relacionado à alteração da permeabilidade intestinal, né? Por si só, né, um pensamento negativo, por si só, ele já aumenta ali aqueles micro-organismos, né, bactérias ruins, e que deixa o nosso intestino aberto para entrar tudo, né? Então, que vai afetar a nossa resposta, por exemplo, insulínica, né? A resposta, né, como o nosso corpo vai entender a glicose, como que ele vai trabalhar com essa insulina. Então, assim, as repercussões clínicas do estresse, elas são muito elevadas. Então, por isso que acho que o nosso maior desafio é manter ele sob controle, né? Pri, quando você migrou você saiu, né? Você atendia, era 100% focada na nutrição esportiva, e depois agora você tá mais focada na nutrição clínica com, né, o objetivo mais em longevidade, enfim, são várias outras coisas, mas eu diria que hoje é mais o seu foco, né? Certo. Qual que foi a maior diferença em questão mental desses dois públicos? Do público que é de alta performance real e o público que está pensando só em longevidade. Você vê muita diferença mental ali entre eles dois? Gabi, eu vejo assim, sabe, uma coisa assim que trabalhar com atletas me trouxe é um senso de autorresponsabilidade muito grande, né? Eles são muito comprometidos com o desempenho deles, com a melhor marca, né? Então, eles têm um objetivo muito claro de onde eles querem chegar, e eles fazem o que for necessário para poder atingir esse objetivo. Então, se você pegar e falar para o atleta, ó, você pega essa caneca aqui, você bota um pó aqui, você levanta esse copo e abaixa 10 vezes, porque isso aqui vai fazer com que você perca 1 segundo do teu tempo, ele vai fazer. Porque ele tem um compromisso com a meta dele, sabe? E muitas vezes, dentro, né, da busca pela longevidade, eu tenho que trabalhar muito a mentalidade assim, das pessoas. Foi até uma coisa que me fez entender um pouquinho, ir para o coach, né, nutricional, do estilo de vida, essa questão da reprogramação mental, porque as pessoas muitas vezes elas querem um resultado, mas elas não têm um comprometimento, né? Elas querem uma pílula mágica, né? Elas querem simplesmente que você pegue e fale que isso aqui é bom, e ele não quer nem tomar, ele quer olhar e aquilo já fazer bem, Exatamente. né? Eu pego o plano alimentar, olho e acho que olhando o plano alimentar ele vai ter um resultado. Exatamente. Então é pôr em prática, né? Eu acho que um dos maiores desafios é esse, é você colocar em prática, porque por mais que você tenha conhecimento, eu tenha conhecimento, né? Os artigos que a gente lê, né? No papel tudo é maravilhoso, mas o que vai fazer diferença não é o quanto você sabe, mas o quanto você realmente pratica aquilo, o quanto você está comprometido com aquilo. E o atleta, ele é muito comprometido. Ele vai às consultas, ele vai ao médico, ele ouve o treinador dele, ele está atento, ele procura informações para poder melhorar, sabe? Então, ele está em constante ali crescimento para atingir a marca dele, a melhor marca dele. Ele compete com ele mesmo. Isso é muito interessante. Ele não está competindo com ele não quer só bater o recorde da pessoa ali, não. Ele quer bater o próprio recorde dele, a melhor marca dele. Então, eu aprendi muito com eles, né? E isso eu tento trazer um pouco, né, para minha prática clínica, para minha vida, né? E para as pessoas que eu atendo. Eu chamo elas para essa responsabilidade, sabe? De você realmente ter muito claro o que você quer. O atleta, ele tem muito claro o que ele quer. E aí, quando você tem isso muito claro, né, uma coisa, né, o atleta é assim, ele sabe o que ele quer ganhar e ele sabe o que ele tem que perder para poder ganhar.
E ele tá disposto, né? E ele escolhe perder. Porque ele foca no ganho, sabe? Então, quantos atletas eu vi que deixaram de sair à noite porque eles entendiam que o sono era melhor do que ele ir para uma baladinha com os amigos, sabe? Porque ele sabia o que ele queria, entende? E às vezes as pessoas elas não têm isso, né? Não tô falando nesse sentido, mas assim, não deixa de fazer uma coisa, não tá comprometido ali com a saúde. E o atleta, ele se abstém daquele alimento, ele se abstém daquela bebida alcoólica ali naquele momento, porque ele sabe que aquilo vai tirar ele do objetivo principal. Então ele escolhe perder aquilo, mas ganhar aquilo que é o principal para ele. Então, porque ele tem um entendimento, né, de que aquilo que ele tá abrindo mão naquele momento, de certa forma, né, vai ser algo muito benéfico para ele ter um prazer muito grande, que é ele conquistar aquilo com que ele se comprometeu a conquistar. É verdade. Eu acho que deve ser, não consigo imaginar como que é a mente deles, mas eu poderia supor que seria isso, né? Pelo que a gente acompanha e pelo que vê, porque realmente às vezes são sacrifícios muito grandes que eles precisam fazer, né? Eles precisam estar realmente comprometidos àquilo, né? E eles vão independente das condições. Quantos atletas eu vi, assim, doentes à base de antibióticos e eles estavam lá. Entende? Não, vai no médico, entra com antibiótico, ele vai se arrastando, mas ele está lá. Nem que ele nade menos, mas ele está lá, entende? Então eles são muito alinhados com a missão e o propósito de vida deles. Então isso é uma coisa assim que eu admiro muito neles. Uma coisa que eu queria trazer um pouquinho, que a gente falou um pouco antes, que eu achei interessante a gente trazer novamente, antes que eu fale antes da entrevista, sobre os suplementos, que a gente estava até, né, falando que os suplementos são coisas, né, alimentos, não é nem alimentos, mas são suplementos muito importantes, são ferramentas muito importantes que a gente traz, né, principalmente quando a gente trabalha com um público de alta performance, mas que tem os malefícios, né? Sim, sim. E eu queria entender, né, na sua visão, qual o lado bom e o lado negativo dos suplementos, na sua visão desses anos trabalhando com, né, pessoas de alta performance. Então, Gabi, o lado bom é como a gente estava conversando, você consegue, assim, isolar determinados nutrientes, facilitando, né? Isso acaba facilitando muito na hora da prescrição. Então, por exemplo, quando eu pego uma dieta de 6.000 quilocalorias para colocar isso em comida, é muita comida. E muitas vezes o tempo que esse atleta tem para fazer as principais refeições, ele não é suficiente, porque muitas vezes a dinâmica de treino, eles treinam no período da manhã, aí eles almoçam, aí eles treinam a tarde inteira, aí eles têm um intervalinho de lanche, aí à noite eles vão fazer a dobra, eles vão treinar de novo. Então eles ficam basicamente com 3 refeições por dia. Aí pensa você colocar 6.000 quilocalorias, transformar isso em proteínas, 1 quilo de carne em cada refeição. Não bate, não tem fórmula mágica. Não dá pra fazer. E aí você tem que considerar tempo de esvaziamento gástrico, né? Porque as pessoas, eu tinha uma professora que falava, a gente não é um tubo que começa na boca e termina no ano. Assim, daí você vai pegar a comida e já vai sair. Não, você tem um tempo, você tem um trabalho todo do trato gastrointestinal, de digestão, depois absorção. E dependendo do volume de comidas, isso pode levar uma tarde inteira, né? Então, a suplementação nesse caso facilita muito, que você consegue colocar ali o alimento, né, o máximo que você conseguir, considerando tudo isso, e depois o restante você vai distribuir na forma de suplementação. Você vai usar suplementos durante o treino, você vai usar suplementos imediatamente após, você vai colocar, por exemplo, um reforço no lanche, principalmente em relação às proteínas, né? Então, assim, nesse aspecto, a suplementação, ela ajuda muito, tá? Mas um dos inconvenientes que a gente estava comentando também é um produto industrializado, né, Gabi? Então, no caso, por exemplo, desses atletas da natação que eu atendia, quando você pega alguns tipos de suplementos que vem ali com sabor, né? Sabor laranja, sabor não sei o quê, você vai ler o rótulo, a gente fala, chorar. Você fala, nossa,
Nossa, eu tô envenenando, cara. Não deixa eu ler, senão eu mudo de ideia. Porque assim, né, a gente fala, qual que é um alimento saudável? A gente, começa a ler o rótulo, passou de 5 ingredientes ou mais, já é ultraprocessado. Então, a grande maioria desses suplementos intratreino, esses recoveries, né, do pós-treino, eles contêm uma grande quantidade desses produtos químicos, é corante, é adoçante. Então, tudo isso tem uma repercussão, assim, clínica desconfortável para o atleta, né? Então, isso é uma coisa, assim, que a gente precisa tentar controlar, né? Tendo um olhar atento à questão intestinal, porque isso impacta muito. Então, não tem como ele não tem opção, né? Sim. Agora, por exemplo, eu vejo pessoas, né, que conseguem facilmente atingir as calorias dentro da alimentação e querem tomar um monte de suplemento, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante a gente também trazer, porque também acho que quando a gente fala da longevidade, fala de uma boa saúde, o suplemento, ele tem que ser o último. Porque assim, Sim. O suplemento realmente, ele é para quem deve ser utilizado de uma maneira mais intensa, quem realmente precisa disso. Isso. Quem não precisa disso, vamos fazer com alimentação. E aí a gente deixa o suplemento para um caso muito específico. Lógico, tem aquelas pessoas que realmente, vou fazer um longão, vou fazer isso. Realmente nesse caso você precisa, mas você não precisa usar todo dia. É verdade, Você não precisa usar toda hora. Você consegue suprir isso muito bem na alimentação e o próprio nome já diz, suplemento. Exato. Ele é um plus que você dá num caso de uma pessoa comum, né? Não tô falando de uma pessoa de alta performance, um atleta, mas uma pessoa comum e principalmente estiver pensando em longevidade, usar isso somente quando é necessário. Sim, existem alguns específicos assim que são relacionados, né, à longevidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa em longevidade, a gente pensa que já é uma realidade viver mais. Sim. Né? Agora, viver com qualidade, né, não é sinônimo de viver mais. Viver com qualidade vai depender muito das nossas escolhas. Né? Então, quando a gente fala de viver mais, a gente fala de envelhecimento. Então, o que é o envelhecimento? Quais são as repercussões clínicas do envelhecimento? Que foi uma das coisas que me levou, até por conta do meu caso, né? A gente tem aí, o ápice, né, da produção hormonal é de 20 até 30 anos. A partir dos 30, a gente já começa a entrar em declínio hormonal. Sim. E ele vai acentuando a partir, né, dos 35 e assim vai. Então, a gente tem aí uma perda da massa muscular, uma diminuição da formação, né, da síntese de colágeno, a gente tem um encurtamento que a gente chama dos telômeros, né, que são responsáveis pela divisão celular. Então as mitocôndrias, exatamente. A gente tem as pausas, né, a andropausa do homem, a menopausa da mulher. A gente tem, somatopausa, que é a diminuição da produção de H, a diminuição da produção dos hormônios da tireoide. Então a gente precisa ter um olhar atento, né, um declínio cognitivo, uma perda também da massa óssea, da densidade óssea, da junção articular, né? A gente perde as articulações, a gente tem uma perda. Então, existem suplementações que vão melhorar, né? Que vão minimizar o impacto do envelhecimento. Então, elas são pontuais. Né? Existem coisas que a gente toma para fins específicos. Então... e não é porque toma depois de uma avaliação, né? Porque você, meu amiguinho tá tomando isso, eu também vou tomar isso. Calma, não é assim. Vamos ver como é que você está, porque às vezes, dependendo do suplemento até que você toma, você pode trazer um problema para você. Sim. É o que a gente fala, né? Igual, depois a gente vai entrar na fitoterapia, mas não é uma receita de bolo, né? Exatamente. Que você faz para aí você dá aquela receita, todo mundo faz igual e é tudo maravilha. Não, existem fatores que é a questão fatores relacionados à genética, ao estilo de vida, idade, que vão impactar na sua necessidade. Então, a prescrição ela tem que ser feita de forma individualizada, né, por um profissional que entenda, né, o que está acontecendo, é o que eu falo, né, que a gente precisa entender, né, os sinais e os sintomas que esse corpo nos diz e aí a gente intervém.
a gente ouve as histórias, né, Gabi? Exatamente. Que são faladas, a gente lê os exames, né? A gente vê ali, faz a avaliação da alimentação dessa pessoa, né? Da composição dessa dieta. E aí a gente, junto, né, com ela, a gente vai explicando e a gente determina aquilo que é melhor, né? Mas isso é individual, né? Não tem como, né? Lógico, vão ter algumas coisas que a gente vai usar para uma grande parte da maioria, mas vão ter outras que vão ter que ser muito individualizadas, né? Não dá para fugir disso. Já que você trouxe o assunto da fitoterapia, então vamos falar. Não vamos falar tão profundamente, infelizmente, sobre fitoterapia. Vamos ter outro podcast sobre fitoterapia. Mas como que você aplica os fitoterápicos pensando num público que está né, na questão da longevidade, num público que está interessado em longevidade? É interessante, Gabi, assim, ó, a fitoterapia, o que é a fitoterapia, né? A gente estuda as plantas medicinais, né? As plantas, quando elas estão, né, ali, né, naquele solo, elas vão sofrer agressões, né? Elas sofrem agressão do ar, do vento, da chuva, e ela vai produzir um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa das plantas, que a gente chama de metabólitos secundários, né, que são os princípios ativos, são esses que a gente estuda, esses que têm ação de medicamento, né, ação farmacológica. Então a gente estuda as catequinas, os flavonoides, os terpenos, os antioxidantes. E quando a gente começa a olhar ter um olhar assim para a longevidade, baseado ali naquelas repercussões clínicas, né? Uma coisa muito comum quando a gente está envelhecendo é que a gente tem uma diminuição da nossa capacidade antioxidante, né? O nosso sistema de defesa antioxidante, ele acaba sendo diminuído. Então a gente aumenta muito também a inflamação. Então quando a gente olha para algumas plantas, elas são riquíssimas em antioxidantes, os flavonoides, né? Enfim, elas têm essa ação anti-inflamatória. Então a fitoterapia tem tudo a ver com longevidade, porque a gente vai buscar, né? Cada vez mais as pessoas estão buscando tratar problemas que são relacionados ao avanço da idade de uma forma não sintética, né? Que não seja ali com um medicamento, porque muitas já experimentaram o medicamento e elas acabam sentindo os efeitos colaterais, elas desistem ali daquela prática e por quererem coisas mais naturais, né? Mas assim, a fitoterapia não é porque é planta que é natural, né? Da impressão, né? Uau, é tudo, né? Maravilha, né? Não, a planta também, a gente estuda a toxicidade dela, então existe um uso terapêutico, existe um tempo de utilização, existe uma combinação que a gente faz entre algumas ervas, para potencializar o efeito. A gente estuda a interação com algum medicamento, caso essa pessoa esteja tomando, a interação com os nutrientes, para não atrapalhar a absorção dos nutrientes. Então ela tem que ser feita de uma forma assim, muito assertiva, para poder minimizar essa toxicidade, esse efeito adverso, né, que pode ocorrer com a utilização da planta, né? Foi que nem você falou, né? A fitoterapia, né? A planta em si, ela vai ter, assim, né? Porque é planta que é natural, você tem que usá-la da maneira inteligente para que não tenha os seus efeitos colaterais. Vai ter menos do que o remédio? Óbvio, mas ainda vai ter. E tem também que entender a sensibilidade, né, da pessoa. Então tem que ser um profissional que entenda bem sobre isso, né? É verdade. Quando a gente você falou, né, da questão da fitoterapia para a longevidade, né? Uma coisa que desperta muito interesse dentro da fitoterapia é a gente promover ali o não encurtamento dos telômeros, né? Então, dentro da fitoterapia existem alguns ativos como o resveratrol, a curcumina, o chá verde, né, as catequinas da Camellia sinensis, que elas têm uma ação de bloqueio de uma enzima, que é a telomerase, que a gente chama, que está relacionada com a degradação do telômero. Então, fala que a chave da longevidade é a gente bloquear a ação dessa enzima. Então, quanto mais telômeros, mais divisão celular, então mais longevidade. Então, a gente acaba
acaba prevenindo o envelhecimento, né? Retardando esse envelhecimento que é natural, né? Sim. Quando a gente fala retardar, não é congelar. A gente só não vai estar com 40 com cara de 60, né? Talvez um 40 com cara de 30, 35, dependendo de como você se cuidou. Exatamente. O que a gente fala muito dentro da longevidade é ter um olhar não na idade cronológica, né? Mas na idade biológica. Sim. Então, a idade, o ano que você nasceu, ele vai, é a sua idade cronológica. Agora, como o seu metabolismo funciona, é a sua idade biológica, que está muito relacionada ao estado de conservação. É igual um carro antigo, né? Você pega um carro bem cuidado, restaurado, não importa que ele é de 1900, ele bem conservado. Ele vai, a gente sabe que ele é dessa época, mas ele vai estar bem. Você vai falar, nossa, tá bonito esse carro, né? Isso. Respeitando, né? Entendendo que também a nossa condição não é a mesma, né? Eu não quero ter, hoje eu tenho 40 anos, né? Eu não quero ter 40 como se eu tivesse 20. Não, mas eu quero ter 40 hoje, diferente de quando minha avó tinha 40, né? Por quê? Porque hoje, imagina, minha avó com 40 anos tinha N filhos, já estava ali, né, na menopausa. Então, a gente está lá, a gente pratica exercício, a gente tem uma vida super ativa, então é isso que a gente quer. A gente quer ter uma capacidade cognitiva melhorada, né? A gente quer produzir hormônios sem ter que recorrer de cara a uma reposição hormonal, né? Seja ela bioidêntica ou, enfim... todas são sintéticas, sim, né? Seja um esteroide anabolizante ou seja ele bioidêntico. Então a gente quer ativos, né? Dentro da fitoterapia, a gente estuda o que faz com que o nosso corpo produza mais hormônios. Entende? Então a gente tem, né, algumas ervas, por exemplo, que estimulam, né, o genes STAR, né? Esse gene ele é responsável por pegar o colesterol, incorporar ali na mitocôndria, fazendo com que a gente produza mais hormônios, né? Androgênicos, progesterogênicos. Então, assim, ele acaba melhorando aí essa produção. Então, eu tenho, por exemplo, a Euricoma longifolia, que é o long jack, que ele tem essa ação de ativar genes STAR e ele cientificamente aumenta a produção da testosterona. A gente tem o Panax ginseng, que também tem essa função. A Witania sonífera, que é a ashwagandha, né? E ela, eu gosto muito, eu li um artigo muito interessante dela, falando desse aumento da testosterona, aumento de força, melhora na recuperação muscular, que é o que a gente quer, né? Por isso que, né? Só é difícil de tomar, né? Tem que ser em cápsula. Tem que ser em cápsula. A ashwagandha, ela é bem amarga. É bem amarga. O ginseng também. O ginseng só tá pra ser em cápsula, né? A maca peruana, ela tem essa ação de ativar esses genes STAR, melhora a fertilidade, melhora a libido também, e ela não é tão ruim de tomar assim, né? Então... Mas a maca tem estudos mais consistentes? Porque eu já vi estudos que não estavam tão... Então, Gabi, eu estava lendo, até, né, para fazer uma revisão para vir aqui, e eu li um artigo muito consistente falando a respeito assim, da influência que a maca tem na melhora da libido, mas pela via dopaminérgica. Inclusive, ela entra nessa questão da fitogenômica, porque ela realmente melhora nesse nível, em nível de regulação de neurotransmissor. Talvez não tanto pela questão do aumento da testosterona, mas por essa via. Então, por isso que eu acabei trazendo ela, mas justamente por conta disso. Né? Legal. E qual mais fitoterápicas? A gente já falou muito da testosterona. Vamos falar coisa mais assim. Não que para mulher não seja importante. A testosterona também a gente produz, também é importante. Mas a gente também não pode estar com muita testosterona, né? Ninguém, né? Demais. Tudo que é muito não é bom, né? Pouco também não. Tem que estar ali no meio, no razoável, no correto. Para mulher? Então, quando a gente fala assim para mulher, existem os fitoestrógenos que a gente estuda, né? A isoflavona da soja, que ela é bem conhecida por ela fazer esse papel de se ligar aos nossos receptores de estrogênio, então ela está muito relacionada com um efeito assim protetor, relacionado à prevenção de câncer de mama, melhora também urogenital ali, aquela região, né, da mulher que acaba tendo
tendo alteração em lubrificação vaginal. Então, tem alguns estudos que trazem, assim, essa eficácia voltada para a saúde da mulher. A gente fala, né, quando a gente fala da menopausa, fitoterapia, a gente pensa nos sintomas vasomotores também, que é aquele fogacho, calorão. Então, tem assim a mora miúra, tem muita coisa que é utilizada, né? A gente tem também o Vitex agnus castus, que ele tem ação tanto para um quanto para o outro, tanto para estrogênio quanto para progesterona. Para TPM também o Vitex ajuda bastante. Ajuda. Né? É o que a gente fala, Gabi. Uma das vantagens da fitoterapia é que uma planta medicinal, ela tem mais ou menos uns 50 princípios ativos. Então, ela nunca vai ser bom só para uma coisa. Igual quando a gente falou da Uitânia, né, que é a ashwagandha. Ela tem esse efeito na testosterona, mas ela tem um efeito de modular essa resposta adaptativa ao estresse. Então, ela é um adaptógeno muito interessante. Ela normatiza o funcionamento da glândula suprarrenal. Então, ela é muito interessante também para essa questão de estresse, né? Estresse físico, estresse emocional, a rhodiola rosea. Rhodiola é excelente, excelente, né? Principalmente para quem trabalha muito estressado, desgaste mental. Muito. Então, a gente usava muito, na época era o Physioton, que ele vende em farmácia, né? Que acho que é um medicamento fitoterápico que a gente compra na farmácia. E a gente usava muito nos atletas para melhorar essa resposta, né? Esse estresse físico e mental desse atleta. Então, você vê como a fitoterapia ela é muito ampla, né? Quando você pega o resveratrol, ele também é excelente para poder bloquear a ação lá da telomerase, mas ele também é um antioxidante super interessante, ele também tem uma resposta na questão do aumento da testosterona, talvez via esse controle, né, desse estresse oxidativo que a gente chama. Então, assim, ele sempre... Chá verde também, que é uma planta Eu acho que o chá ouro. verde é o mais fácil, né, para a população no geral, né? Porque o chá verde, ele é fácil de tomar, tá? Fácil de comprar e é difícil errar. É difícil errar. O chá verde, eu sou apaixonada por ele. É o que a gente fala, as plantas em si, todas elas têm um papel muito importante no sistema de detoxificação hepática. Então, quando a gente pensa também em longevidade, a gente precisa ter um sistema que elimine aquilo que é tóxico para o nosso organismo eficiente. Então, as plantas no geral, os chás em geral, eles melhoram muito essa questão desse processo, né? Então, mais uma ação das plantas, que tem tudo a ver com longevidade, né? Então, a gente tem ali a presença a eliminação de células pré-cancerígenas, né? Nessas fases de detoxificação, que aí você elimina ali antes que ela realmente forme um tumor. Então, assim, é um olhar muito... que eu falo da fitoterapia, é muito sensível, mas ao mesmo tempo ele é muito amplo. A aplicabilidade dela é bem ampla. Você usa a framboesa? A framboesa, tipo como fitoterápico ou não? Porque eu já ouvi falar que ele ajuda bastante na questão de TPM também. Não, a framboesa eu nunca tinha. A tintura mesmo. A tintura já me falaram que é excelente para você usar no ciclo inteiro ou até mesmo o chá. Que ele ajudava muito na modulação da progesterona. Nossa, esse eu não fiquei, está vendo? Vivendo e aprendendo. Fitoterápica. Não, mas a gente tem que estar aberto, né, Gabi? Sim. É o que eu falo, se a gente pega... Mas tá vindo também muita pesquisa de plantas novas, né? Ainda mais quando você fala na fitoterapia, você tem um mundo, assim, enorme. Ainda vai aparecer muita coisa que a gente não tem nem noção. E nesses cursos, né, que eu fiz de hormonologia, o meu professor que eu gostava muito, ele falava, olha, a ciência da saúde é um campo de verdades transitórias, né? Exatamente. E é verdade, hoje o que é muito bom, amanhã já se torna obsoleto. E a área da pesquisa, por exemplo, se a gente for ter essa conversa daqui 3 anos... Vai ser outra coisa. Pelo amor de Deus, é muita inovação. Essa área, né, a ciência da biotecnologia, cada vez ela está mais... Ainda mais quando você entra nesse campo, né, de longevidade, você está tendo tanta coisa que está aparecendo que você fala, meu Deus, para onde vamos, né? É verdade. Porque a busca porque você colocou, não é só envelhecer. Envelhecer bem.
Exato. Esse é o ponto. Ah, eu vou chegar ao... Fulano chegou aos 80 anos. Tá, mas fulano chegou aos 80 anos como? Ele chegou, tipo, limpando a bunda dele? Ele chegou conseguindo fazer a compra do supermercado? Ele chegou Exato. conseguindo fazer uma trilha que seja de, sei lá, 2K, que seja uma trilha normal, porque hoje às vezes nem consegue mais fazer Sim, é verdade, é verdade. Que é o que a gente fala do idoso polifarmácia, né? Exatamente. Que ele já vem acompanhado daquela caixa Daquela caixinha. com, né, é medicamento para tudo, né? Então a gente vem talvez de uma geração que não quer isso. Exatamente. Né? A gente quer ter uma vida ativa e saudável, a gente não quer ficar dependente de medicamento para poder... que os medicamentos, é muito interessante, eles controlam, né, os sintomas, né? Não tratam a doença. Eles não tratam a doença, você tem ali, né? Então, assim, eu acho que um grande trabalho, um foco, assim, da longevidade é o trabalho da prevenção. É você atuar ali a nível primário de atenção da saúde para não deixar que aquilo chegue àquele ponto, né? Então, por isso que é importante esse podcast que você está propondo para a gente, levar informação. Olha, existem coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde. Eu acho que eu quero colocar um ponto muito importante aqui também quando você fala de longevidade. Eu sei que a gente está falando muito sobre nutrição, enfim, mas longevidade também é saúde mental. Sim. É você cuidar dos seus sentimentos, é você entender o que você está sentindo, como lidar com aquilo, porque a saúde mental, ela vai se impactar muito na sua longevidade. Muito. A nutrição é importante, o esporte é importante, mas o seu mental, eu não vou falar o mais, mas ele tá ali do mesmo lado. Se você não cuida do seu mental, cara, esquece. Não vai adiantar você se alimentar bem, não vai adiantar você fazer o exercício que for. Se você é uma pessoa que... Tudo bem, é uma pessoa que tem a tendência de se alimentar bem, de praticar um bom exercício, a tendência é que ela tenha um mental, né? Ok, não vou falar perfeito, mas ok. Mas o mental é muito importante. Muito. Quando a gente vai começar a estudar estresse, né? O estresse, eu fiz uma palestra, acho que ano retrasado, a respeito do estresse. O que é o estresse, né? Que às vezes as pessoas não sabem. E a gente até comentou um pouquinho aqui. O estresse, ele é uma ameaça, né? E essa ameaça, hoje, uma das principais, elas vêm do campo psicológico, né? Elas são relacionadas ali às relações interpessoais, né? Aos eventos da vida diária, por exemplo, alta demanda de tempo no trabalho, tudo isso leva a um estresse mental muito grande. Então, esse estresse mental, ele muda o funcionamento do nosso organismo e que altera o comportamento alimentar. E aí, quando a pessoa chega pra gente, ela vem de uma alimentação hedônica, né? Ela come, né? Esses dias eu perguntei para uma paciente, eu falei, mas o que você busca quando você come? Aí ela... eu não sei, felicidade, né? Mas você entende, como você falou, olha a importância de você cuidar, entender que a saúde mental é uma outra área, né? Porque ela comia ali um alimento que, né? Não é que nunca vai comer, não, mas todo dia você comer, por exemplo, uma coxinha porque você está buscando uma felicidade, existe um problema que você precisa resolver, né? Então, uma terapia, não é verdade? Tem gente que não quer terapia, tá tudo bem, não quer terapia, vamos buscar outras ferramentas. Hoje existem milhões de ferramentas. É verdade. Não existe só terapia, assim, se eu for digitar, eu posso até colocar no dedos, assim, que eu já conheço, tem... vou colocar até o mais simples. Porque eu tô... Tem um simples, assim, barra de axis, apometria, reiki... Olha que interessante. O que mais? Respiração, meditação. Nossa, tem tanta coisa. Tem horóscopo também, se for uma forma de você cuidar do seu mental, do seu autoconhecimento, também pode ser um conhecimento cíclico, eu não sei, você ir lá e fazer ser uma mulher que precisa se conhecer, reconectar com o feminino dela, tem coisas que ajudam ela, ferramentas que ajudam ela a se reconectar, que pode ser uma benção do útero. Olha muitas só. coisas que eu já trouxe aqui. Olha os spoilers, né? Então, assim, tem muita coisa. Às vezes Isso é interessante. Porque às vezes a pessoa fica muito assim, não quero fazer terapia, porque terapia, tem muita gente que acha terapia coisa de louco, que terapia não quer. Tá bom, não tem problema. Você não quer fazer terapia? Escolha outra coisa que vai cuidar do seu mental. Sim, isso é muito importante. Às vezes até você se doar, fazer trabalhos voluntários já pode cuidar do seu Gabi, mental. você sabe que tem um
grupo de pesquisadores que eles estudam a população centenária, né? Que acho que é Blue Zone, isso. Exatamente. E aí eles falam que entre, né, várias... Comunidade, é viver em comunidade, que eu acho que basicamente se enquadra, né? Ter a espiritualidade, né? Que é a questão do pertencimento. Exatamente, né? ter sua tribo. Exato, isso é muito importante. A conexão com a família é muito importante. Eu já atendi pessoas que estavam num estresse emocional muito elevado e não conseguiam, se cobravam tanto que elas não conseguiam coisas simples, como, por exemplo, ter um tempo de qualidade com seu filho. Para ela ficar uma horinha ali com o filho, com a filha, era uma perda de tempo, porque ela fala, poxa, eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar fazendo outras coisas, sabe? E isso impactava a saúde mental dela, por quê? Porque depois ela se sentia culpada. Ela fala, poxa, mas é meu filho, né? Então, essa questão do relacionamento familiar, ele é muito importante também quando a gente fala de longevidade, é você dosar a vida, né? Você se cuidar, você estar com as pessoas que você ama, estar com amigos, né? Religião também, né? Acreditar em algo. Acreditar. Não tô falando necessariamente em Deus, não é isso. Você acredita, mas acreditar em algo, né? Sim. Que tem um poder maior. Um propósito de vida. Propósito de vida. É um propósito de vida. Exatamente. Porque quando eu, de repente, acho que eu estou aqui por um acaso, isso pode me gerar um estresse emocional muito grande, né? Mas se eu estou aqui com uma missão, com um propósito, talvez fique mais produtivo, né? Eu fique mais feliz naturalmente. Então, isso aí é bem interessante também, a gente pensar, né? Desse jeito, né? Pensar fora da caixa, né? Foi o que você me fez, né? Pensar fora da caixa das perguntas, viu? Falando sobre restrição calórica. Certo. Qual que é o benefício da restrição calórica? Eu não tô falando daquela pessoa que precisa fazer 20 dias de jejum, não é isso. Mas até gostaria, se você puder pontuar o que é restrição calórica, o que seria uma restrição calórica saudável. Certo. E como que isso ajudaria no processo de longevidade, no processo de envelhecimento. Muito interessante essa pergunta, Gabi. A gente fala, né, que quem come mais vive menos. Isso é um fato. Em termos, assim, de fisiológicos, metabólicos, enfim. Quando você come muito, você aumenta muito a produção dos radicais livres, certo? Esse processo, né, como que eu posso falar, de liberação de energia, ele vem através daquilo que você come, e ele vai lá na nossa célula, que é a mitocôndria, onde ocorre lá, que a gente chama de ciclo de Krebs, e o produto final é o radical livre. Então, quando eu como muito, eu aumento muito essa produção desses radicais livres. E quando eu não tenho um sistema de defesa antioxidante que venha, né, fazer essa captura desses radicais, que venha equilibrar, né, entre o que eu produzo, entre o que eu neutralizo, eu entro no estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, ele está relacionado diretamente com o envelhecimento, né? Com o encurtamento desses telômeros. Então, comer menos prolonga a vida, né? A restrição calórica por si só, né? Você comer menos, ela também está relacionada à ativação dos genes, né? Como a gente chama da SIRT1, a MPK. Então, ela também melhora a nossa defesa antioxidante, ela melhora a nossa resposta inflamatória, porque ela diminui as citocinas inflamatórias, ela preserva ali a questão dos telômeros, você produz mais insulina, então é muito importante comer menos, tá? Agora, como comer menos? Esse é o segredo, como? E o que quer dizer esse comer menos? Então, porque às vezes a gente fala comer menos, a pessoa tem que ficar 24 horas de jejum. Então, vamos conversar, porque também não é interessante você perder massa magra. Exato, tem esse ponto também. Mas assim, eu gosto muito de perguntar, eu sou dos porquês, né? Foi o que me levou a estudar diversas coisas, assim. Mas o porquê que eu estou comendo, que foi aquela pergunta que eu fiz. Então, por exemplo, por que eu não consigo comer menos? Será que eu estou com algum problema que eu não consigo resolver? Estou comendo com a emoção, né? Em resposta a uma emoção negativa, positiva, enfim. Então, entender um pouquinho para ajudar essa pessoa, de repente,
repente dar ali alguma coisa para melhorar essa questão da neurotransmissão relacionado à dopamina, é uma estratégia interessante para gente, né, como profissional. Às vezes precisa de ajuda. Às vezes precisa de ajuda, de repente, eu não sei, existem tantas possibilidades dentro da fitoterapia, mas aí um dia a gente fala sobre isso. Mas assim, o que eu oriento? Procurar um profissional, primeiro, para você comer menos. Você precisa saber o quanto você está comendo. Então, vamos supor, eu estou fazendo uma dieta hoje de 4.000 calorias. Vamos reduzir isso aos poucos, sabe? Vamos começar reduzindo 500 calorias desse monte, né? Porque se a gente também restringe, assim, de uma maneira muito automática, o corpo, ele vai responder, né? Ele vai fazer com que a gente libere mais hormônios, principalmente a grelina, para poder falar para o nosso cérebro que a gente tem que comer. Isso vai desencadear também uma sobrevivência, né? Exatamente, que é um mecanismo de sobrevivência. Então, eu oriento procurar um profissional, fazer uma diminuição gradativa. Eu gosto muito, Gabi, que foi uma coisa que me ajudou, né, a comer menos, trabalhar a alimentação com restrição de tempo, sabe? Que é diferente do jejum, né, prolongado, né? Sim. É você, por exemplo, estabelecer um horário, o último horário para você comer. Ficar ali pelo menos, sei lá, umas 10, 12 horas sem se alimentar, dentro de uma janela ali de oportunidades, né? Então, um exemplo, meu jantar ser às 20 horas, e aí depois eu vou e tomo um café da manhã no outro dia, às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Você vai aproveitar, né? Porque à noite o nosso corpo entende que a gente precisa descansar e fazer jejum. Então é um bom momento para você ficar sem comer. Porque se eu jogo o alimento, e o que eu percebo da minha prática clínica é que a gente inverteu, né? Hoje em dia a principal refeição é o noite. jantar. Não é que você não pode jantar, né? Sim. Não é isso. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante que dos antigos, né? Que falava assim, seu café da manhã tem que ser que nem um rei, o seu almoço que nem um príncipe e o seu jantar que nem um plebeu, né? Vovó falava isso. E é exatamente isso, e é exatamente isso. E quando você faz isso, porque a gente já sabe, não é que eu posso jantar, você pode jantar à noite. Sim. Calma, gente, não é isso, precisa parar de jantar. Mas não vamos jantar uma feijoada à noite, né? Exato. Não vamos comer uma coisa pesada, vamos comer algo mais leve. Que horas? Quanto mais cedo, melhor. Melhor. Por quê? Pra gente entrar, somos pessoas que acompanham o ciclo do sol. Exato. Então vamos acompanhar isso. Perfeito. Né? A gente tem, né, o estudo da crononutrição. Exatamente. Né? Que a gente estuda, né, não só o que comer, mas quando comer. Né? Então, existe realmente uma regulação circadiana, né, da produção hormonal. Então, à noite, a gente produz menos insulina. Então, se eu produzo menos insulina no período noturno, eu tenho uma tolerância maior à glicose. Então, se eu tenho uma tolerância, o potencial adipogênico, que a gente chama, que é de converter aquela energia em gordura, ele é muito maior. E o excesso também de carboidrato nesse período noturno, ele está relacionado com a supressão de GH, que vai influenciar na massa magra. Olha as repercussões, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado. Também o excesso de proteína no período noturno suprime a liberação do hormônio melatonina, que vai impactar no quê? Na qualidade do sono, na eficiência do sono. Então, a melatonina, ela também é uma molécula antioxidante muito poderosa, né? A gente chama de regulador metabólico sistêmico, né? Quando o ideal, assim, em termos fisiológicos, é a gente dormir no máximo até ali 11 horas, né? Estourando, né? Por quê? Porque o pico de concentração dessa liberação, ele ocorre lá à meia-noite e entre 2 e 4 da manhã, ela coloca a glândula pineal para descansar. E essa glândula que vai regular todo o nosso sistema neuroendócrino, reprodutivo e imunológico. Então fala, o que nutrição, outro dia me fizeram essa pergunta, mas o que nutrição tem a ver com modulação hormonal? Eu falei, tudo. Porque se eu como errado à noite, eu já desregulei tudo. E aí de manhã, o que acontece? Eu vou ter níveis de leptina menor, que é mais fome, vontade de comer mais doce, mais grelina, né?
a gente aumenta a expressão desse hormônio para você ter mais fome. Por quê? Eu não descansei adequadamente. Aí o meu corpo vai estimular muito o consumo de energia para eu poder ter energia. Porque você não repôs, você não acordou 100%. Exatamente. Então, são N repercussões clínicas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar atento. Então, a restrição calórica, se a gente puder, né, fazer dentro dessa janela, comer menos, como vovó, né, falou, você trouxe aqui, eu achei maravilhoso, né? É comer como um rei, príncipe e um plebeu, né? Seria perfeito, né? Olha como os antigos sempre tiveram essa visão, né? Essa visão. Que foi se perdendo com o tempo, mas a gente vai resgatar isso. Segundo, né, um mentor meu, né, dentro da área da hormonologia, ele fala que a culpa toda foi de Thomas Edison, que inventou a lâmpada, porque antigamente não tinha conversa. O sol se punha, acabou. Pra dormir, você vai fazer o quê? Não tinha TV, não tinha nada, não tinha videogame, não tinha celular. Nada. Não tinha computador. Exatamente. Então, assim, o nosso DNA, ele está marcado por isso. Né? Então, assim, o nosso corpo, nós somos programados para de manhã comer e ter um dia ativo. Né? De dia, né? E à noite descansar e fazer jejum. A vida moderna é que acabou invertendo as coisas, né? Então, eu falo que a gente biologicamente não evoluímos tanto como tecnologicamente. É verdade. Então o que acontece? Aí entra naquele gap que você fala, tá, o meu corpo ele não evoluiu da mesma maneira que a tecnologia evoluiu, e aí começa a ter um momento de estresse, né, porque um não tá conversando com o outro. Então assim, não dá pra gente deixar de ter celular, não dá pra gente deixar de ter computador, às vezes dependendo da casa, às vezes a criança, né, vai ter o videogame, vai ter as coisas dela e tá tudo bem. Mas como vamos gerenciar isso dentro do mundo que a gente vive? É verdade. Porque o seu corpo ainda tem aquela memória, a gente já evoluiu, óbvio, mas ainda tem aquela memória primitiva. E por terem dessa memória primitiva, a gente precisa achar ferramentas que a gente consiga conviver muito bem com a tecnologia sem que a gente prejudique o nosso funcionamento, a nossa matéria, né? O nosso físico, né? Porque essas mudanças, elas têm impactado muito, né, a saúde. Tanto que se a gente for considerar na década, se eu não me engano, acho que de 80 mesmo, a grande preocupação dos órgãos de saúde em si eram com as doenças virais, né? Eram o boom, né? Acho que a AIDS, né? Eram essas doenças transmissíveis, né? Que eram de grande preocupação. Hoje, as doenças crônicas que estão relacionadas ao estilo de vida, elas que estão sendo objeto de pesquisa e de preocupação, né? Como controlar isso? Como controlar a obesidade, né? Como controlar o câncer, diabetes, hipertensão, essas, né? Essas epidemias mistas, enfim, é muito problema crônico hoje. Então... e quando a gente atua no campo da longevidade, ou quando a gente traz a longevidade para essa discussão, a gente também tem que levar em consideração essas doenças, né? Sim. Porque quanto mais velho a gente for ficar, mais a gente tem que pensar nessas doenças. Sim, porque o nosso metabolismo ele muda, né? Sim. A própria perda, acho que a partir dos 35 a gente acaba perdendo acho que meio quilo de massa muscular por ano. Por isso que a gente fica, faz musculação, né? Faz musculação. Por quê? Por conta disso, a gente precisa minimizar essa perda, né? E através do estímulo, né? Então, assim, perder massa muscular é perder também a capacidade que o corpo tem em consumir energia. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer para conversar hoje nesse podcast. Isso porque eu nem tinha pensado nisso, mas eu acho que isso é muito importante. Eu tenho um problema enorme, às vezes, de convencer as pessoas de fazer musculação, porque acha que musculação é coisa de pessoal marombeira, que vai na academia, ficar puxando ferro. Gente, vamos lá. Musculação é para você preservar a massa muscular, e a massa muscular, ela tem milhões de funções. Uma delas vai te prevenir do diabetes, gatinho. Porque essa massa muscular, ela vai pegar aquela glicose ali, sem precisar de algum outro hormônio, de uma insulina lá, e vai botar aquilo ali para trabalhar. É verdade, é um fator independente, né? Exatamente. Né? Você estimula ali os receptores, né? Exatamente, então assim, é para isso.
o músculo ele vai também servir como questão de sistema imunológico, ele Sim. tem toda uma função ali. Ele vai, já que a gente já pontuou aqui milhões de vezes a questão da mobilidade. Então, se você quer limpar sua bunda, literalmente assim, se você quer limpar sua bunda aos 80 anos, você tem que levantar e ir fazer musculação. É verdade. Não tem como fugir disso. Não estou falando que correr não faz bem. Também é super importante. Sim, a parte protege cardio, o coração, exatamente, né? cardiovascular. Mas a musculação, quando você pensa, ao meu ver, posso estar errada. Não, eu concordo com você. Né? Pode até ser que eu traga outra pessoa aqui que fale, não, Gabi, peraí, vamos conversar sobre isso. Mas hoje, com os meus estudos, ao meu ver, se você pensa em longevidade e ter mobilidade, ser autônomo, não precisar de ninguém, musculação. Sim, musculação é uma das chaves, Sim, né? uma das. Depois da telomerase, lá do bloquear, né? Da garantia ali, eu acho que o que você falou, acho que é uma das principais, né? Você realmente manter o máximo que você conseguir da massa muscular, sem que ela venha se perder com esse tempo. Porque é muito importante para proteção, né? Enfim, é isso que você falou. Não tem, eu concordo com você. Se trouxer alguém que tem opinião diferente também. Também tá tudo bem. A gente senta, a gente escuta, porque quero saber o ponto de vista, né? Não existe, estou certo e pronto, acabou. Não. Mesmo tudo que a gente estiver falando aqui, vá pesquisar, vá olhar. É verdade, Gabi. Porque assim, muda muito, as coisas aparecem. E assim, a gente somos seres humanos, estamos sujeitos a erros. Sim, então, se tiver alguém que fale, não, Gabi, não é isso, mudou, hoje tem outro estudo, será muito bem-vindo, eu quero que traga, eu quero saber que fale, porque é importante a população ter isso, informação. E também o que você falou é importante, porque assim, o nosso olhar à saúde, né, não é o único. Não é o único. Não é o correto, né? Porque se você for conversar, por exemplo, com outros profissionais, com outras linhas, eles vão expor e existe um público que eles vão atingir, né, com isso. A gente falando do sono, da importância. Eu estava conversando esses dias com a namorada do meu sobrinho, que é médica, e aí ela atende no pronto-socorro. E aí ela falou, Pri, tudo que você tá falando, que a gente tava fazendo esse papo, tipo um podcast familiar, né? E ela falou, é maravilhoso, nossa, realmente é isso, mas eu atendo pessoas lá, eu tô com insônia, eu tenho que prescrever uma medicação, né? Porque não dá tempo da pessoa ali fazer toda essa higiene, arrumar tudo. É horrível ficar sem dormir. Às vezes você precisa, como primeira entrada você precisa, mas ela não pode ser a única. Não pode ser a única, exatamente. A gente precisa, como a gente falou, buscar ali realmente outras estratégias para a gente minimizar o uso da medicação, até por conta dos efeitos colaterais. Eu já tomei, Gabi, medicação para dormir. É maravilhoso para dormir, ruim é para acordar, né? Para dormir é maravilha, né? Agora, para acordar, o nível de cansaço, porque a gente tá desequilibrando ali uma coisa que é fisiológica normal. Ele age mais como um sedativo, exatamente, né, de certa forma. Exatamente. Então, assim, dentro até da fitoterapia, existem, por exemplo, a Matricária camomila, né? A camomila, ela tem uma estrutura similar aos benzodiazepínicos, por exemplo, né? Então, ela é muito utilizada, tanto na forma de tintura, chá, também, né? Exatamente, a Erythrina molungu, a Passiflora incarnata, então elas têm aí uma ação a nível de GABA, né? Que promove aí esse relaxamento, ou até o sedativo leve. Então, dependendo do caso, é interessante pensar também, antes de partir já para uma medicação sintética, por que não ser a primeira opção? Sim. É uma coisa que a gente fala muito, né? Quando eu estou estudando a fito, ou ouvindo os meus professores, né? Eles falam, por que, né? Que a maioria são os farmacêuticos, por que a fitoterapia é a última opção e não a primeira? Exatamente. E eles entendem de medicamento muito, porque eles são farmacêuticos, tanto do sintético quanto do fitoterápico, né? Então, eu respeito muito eles e eu me identifiquei e eu consegui, Gabi, eu quero trazer um pouquinho do meu caso, né? Quando eu fui para essa área, assim, da hormonologia, eu não fui porque estava tudo bem. Não, eu fui porque estava esculhambando. Estava assim... Tudo cagado. Tudo.
tudo. Ó, eu tava com hipotireoidismo, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia dormir. E quando eu dormia, eu não conseguia acordar, né? Então, eu ia dormir 2, 3 horas da manhã. Eu não estava conseguindo praticar exercício. Eu passei por um estresse emocional e físico muito grande. Que eu tive 2 filhos, assim, na sequência, sabe? O meu filho... eu engravidei do meu segundo filho quando minha filha tinha 1 ano e meio. Eu tinha acabado de montar um consultório, então para mim foi um choque, né? E aquilo me trouxe, assim, muitas repercussões. Então, eu estava com hipotireoidismo, hipocortisolismo, meu cortisol estava baixo do quase inexistente. Então, eu tive que recorrer. Só que chegou uma hora que eu usava, era gel para isso, era Hormônio pra T3. isso. Eu usava cortisol bioidêntico, eu tinha que tomar assim que acordava, meio-dia e às 16. Aí eu tomava, comecei o Synthroid com 25, aí já estava 50, já ia para 75. E só vai, né? A tendência é só aumentando. Só aumentando, né? Então, libido lá embaixo, tudo, né? Tudo esculhambado, né? E aí eu fui para uma linha, né? Inicialmente de um médico, né? Uma linha médica. Primeiro daquele que é tudo normal, né? Não, tá tudo bem, né? É isso mesmo. Você tá parecendo um monstro, né? E aí ele fala, não, é comum, você teve filho, tá tudo bem, né? Depois pro outro que tudo é soro, né? Não, você tem que acabou, você não tem mais que comer, você vai ficar lá o dia inteiro tomando soro, né? E os injetáveis, né? Os injetáveis. Só que inicialmente foi bom, não vou mentir, me levou ali a sair daquela situação. A gente não consegue manter, Gabi. É aquilo que a gente falou, porque às vezes, no primeiro momento, como um ataque, você precisa. Exato. Você precisa. Às vezes a pessoa precisa recorrer a uma coisa assim. Não tem como, ela precisa, porque não vai. Às vezes o intestino não vai conseguir absorver nada que se der pela boca. Sim, não vai, não tem como, verdade. não tem o que fazer. Só que isso não é para sempre. E esse foi o ponto, que foi o que me levou, né? Porque eu falei, não, eu preciso, e foram esses ajustes, né, no estilo de vida, em comer, né, como, né, você falou, vovó, comer melhor no café da manhã, acordar mais cedo, praticar o exercício, priorizar o exercício antes do café da manhã, sabe? Foram mudanças que eu fiz que eu consegui normatizar. Hoje eu não tomo remédio nenhum. Eu tomo os meus suplementos, né? Tomo, né, alguns, enfim. Mas foram os ajustes do estilo de vida. É desligar a TV em determinado horário e deitar. É botar o que você falou em prática, né? A organização. Qual foi o termo que você usou da celular, isso e aquilo? Que você falou, a gente tem que eu achei bem interessante, organizar, né? Tipo, administrar, né? Colocar limites. Colocar limites, né? Então, isso, tirando alguns alimentos também, que eu entendi, né? Que não eram tão bons quanto pareciam ser, né? Sim. Tipo, um dia eu achei que peito de peru era light, era bom, né? Porque era light. A gente sabe que não é. Né? Não é, né? E a gente comia, a gente aprendeu o pão industrializado, né? O pão integral. Você compra um pão na padaria e em 3 dias ele tá mofando. Mas você sabe que isso é uma coisa muito, muito legal você trazer isso, porque às vezes eu pego o paciente e aí ele tem que comer aquele... Nada assim, dependendo da rotina da pessoa, Sim. Realmente é mais difícil, eu super entendo. Mas às vezes a pessoa pensa, ai doutor, eu amo pãozinho francês, mas eu não como mais um pãozinho francês, agora eu compro aquele integral que é de saquinho. Eu falo... Então, vamos conversar sobre isso? Às vezes o pãozinho francês é melhor do que aquele. Porque o que tem naquele pãozinho francês? É farinha, sal e água. Mas nada. Você deixa ele 2 dias lá de fora, o fungo comeu. Agora vai você comprar um pão que é industrializado, né? Que vem naquele saquinho, que tem um monte de conservante. Deixa aquele pão ali, vê quanto tempo ele vai demorar para pegar algum mofo. Às vezes demora tipo semanas e não pega mofo. E não pega, fica ali 6 meses numa prateleira. Qual que é o segredo? Pega. Uma coisa é que eu parei para pensar, né? Por que existe químico em indústria alimentícia? Né? Exatamente. Engenheiro químico. Por quê? Né? Aí uma vez, meu pai é químico, né? Uma vez eu falei, ele trabalha com tinta de fundição. Aí eu falei, pai, lê esse rótulo aqui dele. Nossa, isso aqui eu uso lá nas minhas tintas. E tá usando pra você comer. O mesmo ingrediente que tá ali num produto industrializado. Ele falou, nossa, mas esse aqui, ó, olha que coisa, né? Então, qual que é a repercussão, né? O que meu corpo entende quando aquilo ali chega que não é um nutriente? Nem a indústria sabe ainda. Nem a indústria sabe que você consegue fazer um estudo com essa quantidade de pessoa e ver. Vai ser aprovado para fazer esse estudo? Então,
né? E o viés, e né? Se aconteceu alguma coisa no futuro, daqui 20 anos por causa daquilo. Então, Enfim, se você pudesse falar 3 coisas, eu sei que 3 coisas é muito pouco, mas 3 coisas que, em questão de longevidade, são coisas que são decisivas para você ter né, viver mais e bem, né? Não só viver mais, mas viver mais e bem. Quais seriam essas 3 coisas? Pode ser 3 hábitos, talvez se for mais fácil. assim, Gabi, reduzir o consumo dos industrializados, eu acho que é um hábito, né? Porque é hábito comprar, que é interessante no meu ponto de vista. De repente, não pular o café da manhã, porque é um hábito também que é bem comum, as pessoas elas ignoram, né, essa refeição, e ela verdadeiramente é a melhor refeição para a gente consumir mais quantidades de carboidrato, proteínas, que vai impactar, né, no restante do dia. E comer menos à noite, né? Só para tentar regular, tentar regular, justamente por conta dessa questão do sono, de aumentar a deposição de gordura. Enfim, seriam 3 hábitos que, se a gente conseguisse colocar em prática, a gente já conseguiria, assim, grandes avanços em termos, né, juntando tudo aí que a gente conversou, né, de ativação de genes, isso e aquilo. Eu acho que, na minha opinião, pensando muito rápido, seriam esses 3. Eu vou colocar um. Vamos lá. Prática de atividade física. Prática de atividade física. Independente no começo. Não precisa, a gente falou bastante da musculação, mas eu acho que em primeiro lugar é você achar algo que te mova, que te traga felicidade. Se for fazer uma dança, vai pra dança. Se for yoga, vai pro yoga. É criar o hábito. Isso é muito importante também. Isso é muito importante. Gostei dessa inclusão. Dessa inclusão. Pensando em questão de sono, né? A gente já falamos bastante do sono, mas um hábito que você acha importante antes de dormir seria qual? Para a questão pensando em longevidade, melhorar esse sono. Para melhorar o sono, realmente evitar a luz azul. Evitar a luz azul, a do celular, a da televisão, desligar, ler um livro, sabe? Ir para a cama, sabe? Você senta, lê um pouquinho, para ir, porque assim, a conversão da melatonina, ela demora assim 24 horas para você formar uma melatonina. Então, evitar o café, né, durante o excesso da cafeína, o estresse, né? Isso é muito importante. Mas tudo bem, eu produzi a melatonina, mas como que ela vai ser liberada? É através desse ambiente. Então, eu acredito que seria o meu hábito, né, que eu sugeriria assim, para as pessoas, para melhorar. Lembrando da repercussão dela ser um antioxidante poderoso, né? Então, a longevidade e o sono, eles andam de mãos dadas. Você acha que tem algum suplemento ou algum suplemento? Eu sei que a gente falou que o suplemento é cerejinha do bolo, eu ainda concordo sobre isso, mas quando a gente fala de longevidade, a gente precisa, às vezes, abrir, né? Fazer uso, vamos dizer assim, nem abrir mão, fazer uso do suplemento. Tem alguns que você acha chave no geral para todo mundo, porque eu sei que é uma coisa muito individualizada, mas sempre tem aqueles que a gente fala todo mundo deveria tomar, todo mundo deveria fazer uso. Muito, muito interessante. Para mim, assim, o padrão ouro é o ômega 3. Ômega 3. Então, ômega 3. Acho que o padrão ouro também de estudo é meta-análise, né? Então, em todas as essas meta-análises que estudam os efeitos do ômega 3 sobre a saúde humana, eles são, como que eu posso falar? Me ajuda, Gabi. Eles são mais consistentes. São consistentes para o efeito de neuroproteção, para proteção do coração, né? Que é da saúde cardiovascular, para dislipidemia. Tem mais estudos também, tem mais né? estudos consistentes, neuroinflamação. Então, assim, o ômega 3, ele realmente ele diminui muito a inflamação. Quando a gente pensa em longevidade, a gente pensa que a gente aumenta a produção dessas citocinas inflamatórias, e ele verdadeiramente tem esse papel de suprimir esse interleucina 6, NF-κB, blá, 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 né? Tem um monte aí. Sim. Então, eu sou apaixonada por ele, é um que não pode faltar. Todo mundo vai no seu consultório, sai com a prescrição do ômega 3. Com certeza.
Uns não gostam porque arrota o gosto, fala, o arroto do peixe, fala, joga após a refeição, né? Tenta minimizar, mas não tem como. Eu falei, esse é bom, porque se tá arrotando peixe, porque é do bom, né? Então passa a marca aí. Tem horário específico para tomar ômega 3 ou qualquer horário? Não, qualquer horário. Eu sempre indico após alguma refeição, justamente porque de estômago vazio você acaba da azia, né? Da azia e acaba ficando muito evidente aí esse cheiro, né? Então, eu acho importante, você me corrija, mas eu acho que você não vai me corrigir, que o ômega 3 deve ser livre de metais pesados. Isso é uma coisa que é importante. Porque não adianta nada você também comprar um ômega 3 que não é de qualidade e que vai prejudicar você de outra forma. Não, isso é muito importante. Existem algumas marcas que eu prefiro e eu acabo, como eu não vou fazer propaganda. Não é, mas assim, existem algumas marcas que a gente entendeu já, estudou, que tem laudo, né, de grau de pureza, livre de contaminação desses metais pesados. Então a gente acaba preferindo indicar esses, né? Muito barato, desconfie. Não existe milagre, né? Exatamente. Eu sempre falo, não existe milagre. O que é bom dentro da suplementação tem preço. Faz parte, né? Porque tem toda uma tecnologia ali por trás. Infelizmente, é assim. Tem algum projeto em andamento? Tem algum livro, algum conteúdo, melhor, tem algum livro, algum conteúdo que você queira compartilhar sobre longevidade? Tenho, Gabi. Eu escrevi 2 e-books. Tudo bem que ele é para estimular as pessoas a cozinhar mais, né? Desembalar menos. Ali eu reúno ali algumas receitas que são autorais, outras de outras pessoas, né? Que acabaram me inspirando e eu incluí lá. Mas dentro desses e-books eu coloco também muitas coisas a respeito dos alimentos industrializados, o que eles contêm ali que acabam prejudicando o funcionamento do organismo. Eu tenho um capítulo lá que eu abordo também a fitogastronomia, que é você utilizar essas ervas no dia a dia, essas especiarias para melhorar a saúde. Então, esses dias uma paciente ela fechou um pacote comigo, eu peguei e dei para ela o e-book. Aí ela falou, poxa, vem um manual de vida antes. Eu falei, que bom, né? Então, além das receitas, tem essas dicas, né, de saúde que eu considero importante. Então, quem quiser adquirir, fica à vontade, no meu site, no meu Instagram tem, né? Tem até uma versão gratuita para quem quiser baixar. Perfeito, eu vou colocar os contatos da Pri para que vocês consigam acessar, né, os contatos do Insta dela, do site dela, entre em contato com ela. Se tiverem dúvidas também, podem entrar em contato também comigo. Pri, eu queria te agradecer. Ai, Gabi, eu adorei a conversa. Eu amei. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa de a gente estar aqui, dele ter nos conectado, né, porque eu acredito muito nisso, nessa conexão de propósitos. Eu adoro você, já te indiquei, né, confio no seu trabalho, você é uma querida, então estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Gratidão. Obrigada. Vamos abrir a nossa boca, porque eu ouvi uma palavra eu escutei, na verdade, algo muito interessante. Se você tem algo bom para dar para o mundo, você tem a obrigação de falar, de dar a sua voz. Nossa, muito, muito, muito profundo isso, Gabi, eu adorei. É verdade, e é verdade. Essa mensagem, né, da alimentação, esse conhecimento que você aborda aqui, da espiritualidade, de todos esses pontos que a gente acredita muito, corpo, alma e espírito, Exatamente. Né? Essa mensagem ela é maior que a gente. Então, maior que a gente. Parabéns pelo esse podcast. Eu estou muito feliz que você teve essa iniciativa, que deu voz, né? A tantas pessoas e hoje a mim, né? A você que está sempre aqui. Parabéns, Gabi. Estou muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço. Gratidão. É isso. E para você que está com a gente até agora, muito obrigada. Compartilhe esse podcast. Ele vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Se precisar entrar em contato comigo, é pela minha rede social, pelo Insta, a princípio, que é gabrielasantia.go. Muito obrigada.